E aí, pessoal, todo mundo empolgado e bem acomodado para a gente começar a conversar sobre vulcões? Infelizmente, essa conversa não poderá ser presencial no segundo encontro de geociências esse ano, mas felizmente os integrantes dos Centros Acadêmicos de Geografia e de Geologia junto ao Instituto de Geociências deram um jeitinho de organizar esse evento online. E eu fui convidada pelo Centro Acadêmico de Geologia para falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de vulcanologia e os impactos de maneira geral na sociedade. Busquei organizar uma apresentação que pudesse tanto introduzir esses conceitos como relembrar os colegas. De antemão, eu já deixo o meu agradecimento pelo convite e fiquei bem feliz com a iniciativa até para o Dia do Geólogo não passar em branco também, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre alguns dos principais fatos a respeito dos vulcões. Então, de forma bem simples e direta, um vulcão eu posso definir ele como uma abertura na crosta terrestre, por onde uma mistura de gás dissolvido e cristais emergem, tendem sempre chegar até a superfície. Essa mistura ela é formada a partir da fusão parcial de rochas no interior do nosso planeta e que quando ela chega até a superfície, ela permite que nós, meros mortais, possamos ver um pouquinho do que tem no interior do nosso planeta sem que a gente precise ir até lá e o que há a quilômetros de profundidade abaixo dos nossos pés. Essa mistura que eu mencionei aqui para vocês, ela tem um nome, ou melhor, ela tem dois nomes. Quando no interior do nosso planeta ela é conhecida como magma e quando ela chega, quando ela se solidifica e cristaliza aqui na superfície, ela passa a ser conhecida como lava. Quando um vulcão entra em erupção, essa mistura que eu falei para vocês de rocha fundida, gases e alguns constituintes já sólidos, como os cristais, eles tendem a construir uma edificação em volta de uma abertura. E talvez por isso a maioria das pessoas, quando imaginam um vulcão, pensam logo em montanhas altas, com cones tranquilos, cobertos com neve, como o vulcão japonês Fuji, ou aqueles que mostram elevações com aspectos violentos, aqueles que a gente olha e fala, caraca, isso aí fez um estrago como aconteceu no Monte Santa Helena aqui nos Estados Unidos. Só que os vulcões, eles podem apresentar muitas formas e tamanhos, e os tipos de erupções são muito variados. E às vezes a lava ela apenas inunda uma região sem criar nenhuma elevação, e muito menos uma montanha assim tão alta, né, de repente. E para compreender o porquê dessa diversidade, nós precisamos observar primeiro qual é a relação com a disposição das placas, a disposição do mosaico de placas tectônicas ao redor do nosso globo. Cada triângulo desse aqui é um vulcão e se a gente observar bem, eles ocorrem preferencialmente nesses limites de placas que eu acabei de falar para vocês, nesses limites tectônicos. E de maneira geral, nós podemos dizer que o tipo de erupção é similar ao longo de cada limite desse. As placas, por sua vez, elas formam uma crosta rígida, seja ela continental ou oceânica, que sobrepõe o manto terrestre, e esse ele apresenta um papel crucial na geodinâmica do nosso planeta, porque além de ele ser responsável pela movimentação das placas através da célula de convecção, o calor que é gerado, o calor proveniente, ele também é capaz, quando atinge certas condições ideais de pressão de temperatura, lógico que outros fatores também contribuem, eles são capazes de fundir parcialmente tanto o material da crosta como o material do próprio manto. E o magma que é gerado, ele tende a ascender por essas zonas de fraquezas que estão presentes na crosta e que muitas vezes acabam sendo limites de placas. Alguns exemplos podem ser mencionados, como as cadeias mesoceânicas. Aqui nós temos o exemplo da cadeia mesoceânica do Atlântico. Essa separação de duas grandes massas podem ser observadas aqui na Islândia, né, onde a gente pode até caminhar entre elas. E outro exemplo são as zonas de subducção. E eu acho que o exemplo mais didático aqui seria o ciclo de fogo do Pacífico. E seria uma das zonas
de maior preferência de ocorrência de vulcões. E o Círculo de Fogo do Pacífico é um dos principais, se não o principal, responsável pelas manifestações na atualidade. Além desses limites, as manifestações elas podem ainda ser muito comuns em regiões de hotspots, como ocorreu aqui no Platô Basáltico Columbia, no noroeste dos Estados Unidos, onde essa vasta extensão aqui e o volume de aqui, quase 210 mil quilômetros cúbicos, até tornar esse evento como uma LIP, uma Large Igneous Province. E o outro exemplo seria o vulcanismo que ocorre no Rift Valley na África Oriental, que mostra que os limites de placas eles não são as únicas regiões vulcânicas que propiciam as erupções, né? Os episódios também podem ocorrer aqui em ambiente intraplaca. Muitos dos vulcões eles encontram-se situados acima de câmaras magmáticas, que é essencialmente um local de parada e armazenamento, e algumas dessas câmaras elas são relativamente rasas, com poucos quilômetros abaixo aqui da superfície, enquanto outras mostram dezenas de quilômetros de profundidade, como ocorre aqui abaixo do nosso supervulcão Yellowstone, que além de apresentar uma câmara magmática ali com seus mais ou menos que até 10 quilômetros, né? Ele apresenta ainda um reservatório gigante de magma que acaba alimentando essa câmara que, por sua vez, está aqui localizada abaixo da caldeira do Yellowstone. Todo esse sistema é alimentado por uma puma mantélica que faz com que esse material chegue tanto ao reservatório como à câmara através de diques que alcançam aí os seus quase 70 quilômetros de profundidade. E como essa galera sabe disso, né? Geofísica, meus amigos. Essas interpretações foram realizadas a partir de dados sísmicos, e como as ondas sísmicas elas viajam a velocidades distintas em respostas diferentes de densidade dos materiais que elas estão atravessando, eles conseguiram distinguir a natureza e os constituintes abaixo aqui do supervulcão. Esse tipo de levantamento, somado às atividades de monitoramento que são frequentes, contribuem tanto nas discussões do potencial sísmico como do risco vulcânico. Esses supervulcões, de maneira geral, eles são temidos, e não precisa ser um cientista, um geocientista para entender isso, né? Tendo em vista o tamanho da destruição que eles podem causar se eles acordarem. O Yellowstone, por exemplo, não entra em erupção há mais ou menos 640 mil anos, embora ele tenha no seu currículo aí 3 grandes eventos nesses 17 milhões de anos. Em 2003, o Parque Nacional do Yellowstone foi temporariamente fechado para visitação, e isso quando a parte de monitoramentos corriqueiros, eles começaram a observar que as temperaturas do solo estavam aumentando, chegando a quase 100 graus Celsius, por exemplo. E isso começou a deixar os vulcanólogos, o pessoal que é responsável por esse monitoramento em alerta. E o resultado dessas anomalias foram geysers evaporando e a vegetação ao redor que secou, por exemplo. E o tempo que o magma permanece na câmara é muito variável, mas nós sabemos que certos eventos, como os terremotos, podem desencadear erupções. E os gases presentes no magma armazenado, como vapor d'água, dióxido de carbono ou de enxofre, eles ficam animados e querem liberdade quando temperaturas e pressões menores estão à vista, assim como ocorre com as bolhas quando a rolha de uma garrafa de champanhe é retirada, por exemplo. E o fator determinante do grau de explosividade de uma erupção é a maneira como esses gases são liberados. Se o magma é muito fluido e permite que os gases escapem facilmente, o resultado é uma erupção relativamente calma. Agora, se o magma é viscoso e os gases presentes não conseguem se desprender com facilidade, aí esses constituintes eles não sairão de forma tão gentil assim. E esse tipo de manifestação a gente denomina de vulcanismo explosivo. Em outras palavras, a quantidade de gases e a facilidade com que eles são liberados, que está intrinsecamente relacionado à propriedade de viscosidade do magma, eles são dos fatores essenciais para determinar se uma erupção será ou não explosiva.
E outra coisa, como os gases eles tendem a migrar sempre em direção ao topo da câmara magmática, não é raro que as fases iniciais de uma erupção sejam muito mais explosivas que os eventos finais, por exemplo. E outra coisinha também é que magmas pobres em gases e com baixa viscosidade, por analogia ao que a gente já falou aqui, eles realmente produzem erupções menos explosivas, mas isso não significa que as façam sem alguma bagunça e estardalhaço, por exemplo. As erupções vulcânicas, elas foram distinguidas e ainda são pelo temperamento. Essa classificação ela é ampla e reflete o quanto as erupções são explosivas, como a gente consegue ver que cada figurinha dessa é uma representação de um tipo de erupção. Só que essa classificação não é de toda útil do ponto de vista científico, mas ela não deixa de ser uma descrição rápida e fácil, né? O mal dela está no fato de que as descrições elas são muito intuitivas e pessoais, e leva muitas vezes à experiência de cada indivíduo que presenciou algum episódio. Tem, por exemplo, 3 pessoas. O que pode ser uma erupção extremamente explosiva para um, não pode ser para as outras 2. E isso depende muito também se alguma dessas pessoas, se algumas dessas pessoas já presenciaram erupções, né? Então, uma poderia ficar extremamente assustada enquanto a outra não, e para mim foi explosivo, para você não foi. Então, é muito pessoal. E, além dessa, há uma medida mais quantitativa e que também não deixa de ser qualitativa, que leva em consideração alguns fatores, como o volume total, o tipo de produto eruptivo, a altura que essa nuvem chegou, por exemplo, e que, quando eles são combinados, eles geram uma classificação de 0 a 8, embora aqui na figura mostre o seu máximo de 7. E essa classificação nós chamamos de índice de viscosidade vulcânica. Na extremidade superior aqui, nós temos as efusões mais suaves de lava, né? E na outra, as erupções com características mais catastróficas, com índice de explosividade aqui acima de 5. Felizmente, para nós meros mortais, o tipo de erupção mais comum tem o índice aqui de 2, e as erupções acima de 6 são bastante raras, mas isso não significa que já não aconteceram. Na história, uma única erupção alcançou um índice igual a 7, que foi a do vulcão Tambora. Está até aqui representado o volume de piroclastos que foi emitido durante essa erupção, onde cerca de 92 mil vidas foram ceifadas nesse evento. Agora, já entrando com mais detalhe em cada tipo de erupção, de forma resumida, o que são as erupções havaianas e o que nós podemos esperar delas, né? Nesse tipo, o magma é formado em condições de altas temperaturas, baixa viscosidade, baixos teores de voláteis, e quando ele emerge até a superfície, resfria, ele forma um típico basalto oceânico. A erupção ela geralmente não é explosiva, com índice aqui quase sempre entre 0 e às vezes 1. E caso você queira visitar esse tipo de vulcão, esses tipos de vulcões, porque é possível, né? Esteja preparado para longos fluxos de lava que alcançam dezenas de quilômetros. Esses fluxos estão e recobrem extensas áreas, mas eles não apresentam espessuras tão consideradas, a não ser se tiverem ocorrido vários e vários episódios, né? Quando isso ocorre, quando eles recobrem facilmente grandes áreas, geralmente eles estão associados a vulcanismos fissurais. E quando essas manifestações são os principais produtos, o tipo de erupção é conhecida como islandesa. E isso é uma espécie de semelhança com a erupção do vulcão Laki, que ocorreu no sul da Islândia, em que um único dia ele chegou a recobrir, aí mais ou menos, derrubou 14 quilômetros de lava. Outro tipo são as erupções estrombolianas, que podem apresentar explosões pequenas ou moderadas, com índice entre 1 e 2, onde os fragmentos vulcânicos eles já começam a ser ejetados a poucas centenas de metros de altura, né? Mas eles não são... Esse tipo de erupção não é um tipo ainda considerado violento. O nome vem do vulcão italiano Stromboli,
que está ativa aqui há mais ou menos 2.500 anos. E quando comparado aos tipos havaianos, eles mostram ainda magmas basálticos, mas com um pouquinho, com uma viscosidade um pouquinho maior e com um pouquinho maior de conteúdo de gases. Ao contrário dos havaianos, eles não, não recobrem uma área tão significativa, mas eles já começam a ter depósitos um pouco mais espessos. As erupções havaianas, por sua vez, elas mostram índices de explosividade entre 2 e 4 aqui, com magmas de viscosidade mais alta que os outros dois, né? A gente vai observando aqui o aumento da viscosidade, do teúdo de voláteis, do conteúdo de sílica, a diminuição da temperatura desses magmas e consequentemente, da densidade. Nesses episódios nós temos também derrames basálticos, mas são os tipos andesíticos, os dacíticos e os traquíticos os mais comuns, com raras ocorrências de composições riolíticas. Como esperado, pela aquela relação de características, os fluxos de lavas eles podem ocorrer, mas a atividade explosiva é a mais característica desse tipo de manifestação. Aqui as colunas eruptivas podem atingir os seus quase 20 km de altura e recobrir grandes extensões. Outras erupções são as peleanas. Elas têm como característica principal os domos de lava que são formados por magmas altamente viscosos e pelos fluxos piroclásticos, que é uma mistura de gases superaquecidos e piroclastos que podem descer os flancos do vulcão aqui com velocidades que ultrapassam os 100 km por hora, por exemplo. A chegada dessas nuvens ardentes até as comunidades que geralmente vivem ao redor de alguns desses vulcões são as principais responsáveis por perdas humanas, por exemplo. E um exemplo desse tipo de acidente foi o do Monte Santa Helena em 1980. Aqui duas figuras representativas que acabou transformando drasticamente a paisagem que estava ao redor, é como se fosse um antes e um depois da erupção. Outro exemplo é o episódio que ocorreu na Papua Nova Guiné, em 1951. A movimentação do fluxo piroclástico semelhante ao que ocorreu no Monte Santa Helena tirou mais ou menos aí 3.000 vidas. E a tragédia desse relato está no fato de que ninguém imaginava que o monte até então habitado era um vulcão e muito menos que ele era tão letal. Daí vem o questionamento, né? Mas o que torna essas avalanches tão destrutivas? A resposta foi dada no início. A alta viscosidade de magmas, ela dificulta o escoamento e ela favorece esse acúmulo aqui na cratera do vulcão, até que a pressão dentro do conduto cresça e então exploda, lançando todo tipo de constituinte vulcânico aos ares. Só que algumas vezes nós temos uma nuvem ardente formada tanto pelo cone principal aqui, como explosões laterais, que descem ladeira abaixo sob a ação da gravidade, como exemplificado aqui nessa figura, como se fosse uma sequência da explosão. E de eventos desse tipo, eu encontrei duas histórias de sobreviventes, que geralmente não é comum, né? E uma pessoa estava num porão de um local e outra na prisão. E isso foi registrado no episódio do Santo Pierre. E, por último, e não menos importante mesmo, ocorrem também os episódios plinianos e ultraplinianos. Eles são de longe que geram explosões violentas e que são capazes de ejetar um grande volume de material vulcânico fragmentado que logo se dispersam por extensas regiões. A coluna eruptiva, para vocês terem noção, podem alcançar a estratosfera, que retém boa parte da cinza vulcânica, enquanto uma outra parte entra em colapso e cai e volta aqui até a nossa superfície. Essa quantidade aqui que fica em suspensão na atmosfera, ela é responsável em tempos modernos por colocar em risco a aviação, e isso ocorreu, né, em 1991, por exemplo, com a erupção do Pinatubo, onde muitas aeronaves foram danificadas pela poeira que está repleta de finas partículas vulcânicas que são extremamente cortantes. E sobre os produtos vulcânicos, a gente pode ficar falando sobre horas, porque são vários, mas só para finalizar esse tópico, eu queria mencionar que esses episódios
são catastróficos até mesmo para as próprias estruturas vulcânicas, porque quando há o esgotamento do reservatório abaixo, a consequência é o colapso e a formação das nossas famosas caldeiras. E eu destaco o histórico, o evento histórico de 1883, onde essa figura aqui, ela mostra uma espécie de antes e depois da erupção pliniana do Krakatoa. Acho que todo mundo já deve até conhecer esse vulcão. E eu destaco aqui essa linha tracejada, que ela é uma indicação da localização aproximada da borda submersa da caldeira. E como nós bem sabemos, o Anak aqui, o Anak Krakatoa, está vivíssimo e perpetuando a história vulcânica do pai atualmente, né? Nós temos outro tipo de erupção, que são as hidromagmáticas, mas essa eu deixo para curiosidade e pesquisa posterior. Mas, em se tratando de impactos na humanidade, até que ponto os vulcões eles são perigosos, né? Porque as erupções elas aparecem em noticiários quando causam perdas significativas de vidas humanas ou de propriedades, ou ainda quando elas são grandes a ponto de provocar mudanças na atmosfera de todo o nosso planeta. Mas se considerarmos que as erupções vulcânicas elas ocorrem com frequência em muitos lugares aqui do nosso globo, talvez nós possamos cogitar a ideia de que eles, de uma certa forma, não causem tantos danos significativos assim. Se a gente fizer uma comparação com outros desastres naturais, como inundação, furacões ou terremotos, por exemplo, os episódios de origem vulcânica afetam relativamente pouca gente. E pesquisando aqui, eu vi que existem aproximadamente 600 vulcões potencialmente ativos em todo o mundo, e fora aqueles que não são conhecidos por estarem submersos, por exemplo. E destes, 50 entram em erupção todos os anos, e vários deles, dezenas deles, podem estar em atividade qualquer mês do ano. Agora, se a gente parar para pensar a frequência que os vulcões causam perdas significativas de vida humana, nós chegamos a poucas vezes por século. Isso falando em erupções verdadeiramente catastróficas, né? Levando em conta, é claro, que os registros vulcânicos eles são muitas vezes incompletos. E observando esses eventos mais importantes do último milênio, acho que alguns pontos podem ser destacados. O primeiro é que a grande parte dos vulcões mais perigosos tem uma localização preferencial ali, que seria o Círculo do Fogo do Pacífico que a gente viu. O segundo são os produtos considerados mais letais e que são comuns nesses eventos, os fluxos piroclásticos e os fluxos de lama, por exemplo. E o terceiro ponto é o fator letal indireto, que geralmente é desencadeado por tsunamis ou pela destruição de plantações, que são vitais a comunidades que rodeiam, que vivem nas redondezas do vulcão e que têm a fome como a maior consequência. Só que, ironicamente, como nós sabemos, as cinzas vulcânicas elas são ótimas fertilizantes, né? O que ajuda a justificar as diversas moradias nas encostas desses muitos vulcões considerados perigosos. Estima-se que aproximadamente 10% da população mundial viva sobre ou próximo a algum tipo de vulcão. E esse número só cresce. Por isso, autoridades civis, né, e juntamente com os vulcanólogos, eles trabalham na tentativa de prever opções, avaliar o potencial de risco e de desenvolver e melhorar os programas de treinamento de evacuação, né, quando for necessário. Mas e se um supervulcão acordar? O medo é tão grande que muitos cientistas da NASA consideram que os supervulcões eles são mais perigosos que a queda ou proximidade de meteoritos, por exemplo. Isso porque, além do que já falamos até aqui, a maior preocupação seria a fome generalizada, causada, por exemplo, pelo bloqueio da luz solar. E o evento de difusão solar mais famoso foi o que ajudou na extinção dos nossos colegas dinossauros, né? Mas no século XVIII, perdão, um bloqueio de luz solar muito impactante sobre o nosso planeta pode ser vivido pelo homem. O vulcão Laki é o protagonista dessa história. Ele foi o responsável por causar mudanças significativas na circulação
atmosférica na maior parte do hemisfério norte, e em 1783, a baixa precipitação de chuva reduziu significativamente o nível do rio Nilo por um ano. Outro efeito que também é relacionado à erupção do vulcão Laki é a grande quantidade de óxido de enxofre que foi solta na atmosfera. E o que ajudaria, né, a explicar a redução da radiação solar que aconteceu, já que esse gás, quando ele é combinado com o vapor d'água, eles formam os aerossóis naturais, por exemplo. E com pouca incidência de luz solar, as temperaturas diminuíram em algumas porções, enquanto ela aumentou em outras. E como sabemos disso? Através de simulação de um modelo computacional, onde o objeto que foi utilizado foram os anéis das árvores que registraram uma redução significativa de crescimento durante esse período. Isso em consequência do verão que foi considerado mais frio. A mudança atmosférica ela resultou em aumentos de aproximadamente aí de 1, 2 graus Celsius, tanto na Índia como no sul da Península Arábica, onde houve a redução de nuvens, maior incidência solar na superfície. O resultado disso, né, sem chuva e com temperaturas mais altas nessas porções, as cabeceiras dos rios Nilo e Níger tiveram períodos de seca mais intensos do que o comum, e esse evento de intensa seca, não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez que foi causada por erupções vulcânicas. Outros registros também aconteceram na Islândia, em 1939, e o outro em 1912 no Alasca, com a erupção do Monte Katmai. Mas, de fato, o episódio entre 1783 e 1784 foi o que deixou o maior recorde de seca já registrado. Os vulcões indonésios eles são outros grandes conhecidos no que diz respeito a fatos históricos, e mais recentemente a manifestação até motivo dessa temática foi a erupção do Anak Krakatoa, né, que emergiu na caldeira do vulcão original aqui em 1929 e deu um leve susto aqui no mês de abril. Um leve susto mesmo porque, se comparado ao pai, foi 3 vezes menor, né? Enquanto o Anak Krakatoa está aqui, o Krakatoa está aqui, próximo do índice de 6. Para quem ficou curioso ou quer mais algum tipo de informação, acompanhar erupções e todos os dados que estão disponíveis, eu mandei alguns links para o centro acadêmico de alguns observatórios vulcanológicos. Eles com certeza vão dar mais detalhes sobre o assunto. E antes de avançar, eu só queria compartilhar com vocês alguns fatos históricos sobre o PAPS aí do Anak Krakatoa. O primeiro é sobre a altura que foi atingida, né, pelos detritos que foram lançados aí aos ares durante a erupção, que chegaram a mais ou menos 100 quilômetros acima. E um dos fragmentos foi um pedaço de coral, pedaço não, né, um pedação de coral. E outro resultado disso tudo foi o desaparecimento de várias cidades costeiras, né? Com as enormes tsunamis que foram geradas. Elas foram completamente inundadas e estima-se que aproximadamente 40 mil pessoas morreram durante esse evento. Essas enormes ondas elas avançaram pelos oceanos Índico e Pacífico, chegando até a costa leste da África e continuou subindo ali pelo Atlântico. Marégrafos registraram ondas empurradas pelos tsunamis na França e na costa oeste americana, por exemplo, e falam que a explosão foi ouvida a mais de 5.000 quilômetros de distância nas Ilhas Maurício. Agora, imaginem aí um som gerado, uma erupção que ocorreu aqui no Rio de Janeiro e que foi ouvida no Senegal. Não é à toa que essa explosão é conhecida como o som mais alto da história, né? Depois dessa explosão, a ilha logo desapareceu e um buraco gigante foi formado e logo preenchido por água que começou a vaporizar imediatamente. Fora os efeitos na atmosfera, né? O aumento do ácido sulfúrico nas nuvens também foi atribuído à erupção desse vulcão. E estimam que o clima voltou ao normal mais ou menos aí 5 anos depois. E o Krakatoa deixou uma super caldeira para trás e um filho que só cresce, né? Hoje o Anak Krakatoa aí tem aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro. E as cinzas da erupção do Anak Krakatoa chegaram
até mais ou menos 14 quilômetros aí na atmosfera durante essa erupção no mês de abril, a última erupção no mês de abril. E de fato essa explosão não foi tão grande assim e nem causou tantos danos. Mas será que o Círculo de Fogo do Pacífico está dando alguns indícios de que pode se ativar ainda mais nos próximos meses, com aumento de prováveis terremotos e de tsunamis ao redor de todo o planeta? É uma possibilidade vista a instabilidade da região, né, que todo mundo já conhece, e principalmente entre os geólogos e os vulcanólogos. Bom, nós já falamos sobre a localização predominante dos centros vulcânicos, dos tipos e como ocorrem essas erupções, alguns dos perigos e alguns dos fatos históricos principais aqui que todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho. Mas além do solo fértil, o que os centros vulcânicos ativos eles podem oferecer à humanidade? O primeiro fator que eu fui atrás foi de mineração. Queria saber se tinha, não era do meu conhecimento se havia extração em vulcões ativos, né? Andei até conversando com alguns amigos que moram em países vulcânicos aqui nos Andes, mas eles também não souberam me falar muito e quando eu fui pesquisar eu entendi o porquê. De fato, o enxofre ele já foi muito retirado como bem mineral, mas isso foi muito mais comum no século XIX. Embora nem sempre mecanizada, esse tipo de atividade foi muito comum na Itália, na Nova Zelândia, Chile e Indonésia. Desses, essa prática ainda ocorre nos vulcões indonésios, pelo menos foi o que eu consegui ver. Ouvi algumas menções também aqui nos Andes, mas dessas atividades, os mineiros eles levam consigo pulmões envenenados, queimaduras e cicatrizes como marca desse trabalho. E a raridade dessa prática ela se torna compreensível quando nós lembramos que muitos dos vulcões eles são parques ou áreas protegidas, né? E outra utilização é a energia geotérmica. A instalação dessas usinas elas se tornam vantajosas nessas regiões, já que elas apresentam a fonte de alimentação desses sistemas, que é o vapor. É uma energia limpa, flexível e ela não traz nenhum prejuízo para a natureza. Só que eu acho que a maior utilidade, digamos assim, principalmente para nós que não temos representantes ativos, é o turismo. A visitação em vulcões é um destino comum para centenas de turistas e o que visitar, né? Como chegar até lá. E para isso eu deixo como recomendação o livro da geóloga vulcanóloga planetária da NASA, que é a Rosalie Lopes. Ela é brasileira, é fantástica, o livro é muito bom. E ela é uma presença confirmada no Congresso Brasileiro de Geologia, que ocorrerá em Brasília, mas a gente não sabe se ainda esse ano, né? Mas e quanto a nós? Nós brasileiros aqui, principalmente roraimenses, né, a gente não tem nenhum vulcão ativo em território. Mas isso não significa que a gente já não teve no passado. Nós tivemos e tivemos várias manifestações vulcânicas. Só que isso aconteceu ao longo do tempo geológico, aí a gente está falando de escala de milhões de anos, né? Os últimos registros em território, que hoje corresponde ao Brasil, eles datam do Mesozoico e são episódios associados à abertura do nosso Oceano Atlântico. Boa parte desse registro está disposto ali na bacia do Paraná, com seu agora conhecido vulcanismo silícico e o já tão conhecido aqui os derrames basálticos, e uma parte, embora formados em outro intervalo de tempo ainda do Mesozoico, está aqui em território roraimense, imagine aí. Hora ou outra vocês vão ouvir falar do vulcanismo Apoteria aqui na bacia do Tacutu. Bom, esses são alguns exemplos, mas dezenas de outros são reconhecidos em território. Em Roraima a gente tem vários aí com idades de até 2 bilhões de anos, então tem muita coisa para ver e para estudar. E quanto aos vulcões ativos mais próximos, né? Onde é que eles estão e se eles nos oferecem algum tipo de perigo? O Círculo de Fogo do Pacífico é de longe a área mais perigosa e próxima do Brasil. De fato, nós não sentiremos os impactos diretos de uma erupção, como os residentes da Colômbia ou do Equador, por exemplo, mas se for um evento com características potenciais aí, que seja catastrófica, nós podemos sentir alguns tremores associados à erupção, que será de forma mais silenciosa. Ou nós podemos ainda ter
até apresentar alguns resquícios de cinza vulcânica, né, por exemplo, mas em suma nós estamos situados e alocados em um território geologicamente estável. Isso não significa que nós não temos sismos, mas quando comparado a outros lugares vizinhos, a outros países vizinhos, nós podemos ficar tranquilos no que se diz respeito a esse tema. Acho que a nossa maior catástrofe mesmo é essa política. Bom, no mais era isso. Espero ter atendido a expectativa do assunto. É um tema que me instiga muito, me interessa bastante e eu espero que tenha sido proveitoso a todos. Obrigada e espero que todos fiquem bem.